Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. TCE firma termo de cooperação técnica com tribunais de justiça e regional eleitoral. Técnicos do TCE e fiscalizados se reúnem para discutir as alterações que serão realizadas no sistema Aplique. TCE consegue recertificação de ISOs. Os detalhes agora no TCE Notícias. A fim de fomentar a agilidade no julgamento de processos relacionados à aplicação da lei da ficha limpa, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Eleitoral assinaram um termo de cooperação. Mais detalhes dessa iniciativa você confere na reportagem a seguir. Há um ano para a realização das eleições gerais de 2018, os presidentes dos tribunais de Contas, Conselheiro Domingos Neto, de Justiça, Desembargador Rui Ramos e Regional Eleitoral, Desembargador Márcio Vidal, assinaram um termo de cooperação a fim de dar prioridade ao julgamento de processos e ações que possam impactar junto ao pleito do ano que vem. A cerimônia foi realizada na presidência do Poder Judiciário mato-grossense. Esse termo busca dar efetividade à lei da ficha limpa, já que visa assegurar celeridade aos processos que possam acarretar em perda do cargo eletivo, inelegibilidade ou ainda na aplicação das penalidades previstas na legislação. No caso do Tribunal de Contas, as prestações realizadas por possíveis candidatos que estejam exercendo cargos públicos terão prioridade. Esses candidatos poderão ser julgados com uma maior celeridade, ou seja, antes das eleições. E poderemos identificar aqueles candidatos que têm alguns problemas com a justiça. E assim, não mandamos esses candidatos a listas para o TRE, que tomará as providências necessárias, sendo ficha suja ou não. Nesse convênio, que é justamente o que foi celebrado especialmente ao Tribunal de Contas, é a prestação de contas. Embora ela não gere uma inelegibilidade, mas ela vai permitir o conhecimento dos eleitores sobre a integridade, a postura daquele candidato como gestor, né? Se ele já está acenando uma má, vamos dizer assim, gestão, que dirá que se ele vir a assumir um outro cargo. Nós iniciamos certas tratativas com o Tribunal de Contas do Estado, no sentido de que o Tribunal de Contas também já envidasse seus esforços para nos oferecer uma lista das pessoas que, com base nas decisões de sua competência, já estivessem dentro do que se denominou de lei de ficha limpa ou de a lei de ficha suja. Dessa forma, a intenção é que os eleitores tenham mais informações sobre a vida pregressa dos candidatos e escolham os representantes do Legislativo e Executivo de forma ainda mais consciente. Nós precisamos dar essa clareza ao eleitor, porque o eleitor muitas vezes é cobrado, vote com consciência, vote com responsabilidade, mas de repente ele olha lá na lista dos que estão com seus registros deferidos, e são pessoas que muitas vezes estão envolvidas em processos que ainda não tiveram julgamento. É exatamente aqui que vem a cooperação atuar, no sentido de se acelerar isso tudo, de tempos em tempos, acelerar o máximo que for possível, para que quando chegue a época da eleição dos registros de candidatura, estejam efetivamente julgados esses processos. O Tribunal de Contas de Mato Grosso recebeu representantes dos fiscalizados. Eles se reuniram com técnicos do TCE para discutir as novas alterações no layout do sistema Aplique para 2018. Veja como foi. O assunto foi detalhado em uma apresentação direcionada aos fiscalizados, que são contadores, controladores, entre outros servidores que representaram prefeituras no encontro, além dos prestadores de serviço, aquelas empresas contratadas pelos municípios para administrar a prestação de contas através do Aplique.
Antes de efetivar as alterações no sistema, as novas regras são colocadas em debate. Nós recebemos as sugestões de quem encaminhou, fizemos análise e estamos aqui com o documento, a versão final, para ser apresentada para todos os municípios. Então é um último momento assim, para tirar dúvida, para esclarecer alguns pontos que ficaram. As mudanças são referentes à nova codificação da receita, despesa, contabilidade, licitação, concurso público, pessoal, prestação de contas, bens móveis e imóveis. Planilhas exemplificando o preenchimento dos dados foram explanadas e, consequentemente, as dúvidas foram surgindo. Dúvidas a gente tem, principalmente no que ele está dizendo agora em relação a essa carga inicial, onde vão ser inseridas umas novas regras de validação, a tabela de bens móveis e imóveis, né, que vai ser algo assim, que vai ser um ponto inicial, né, a partir de 2018, você vai ter que recadastrar ou reenviar todos os bens móveis e imóveis. Esse momento eu entendo que facilita para a gente ter essa comunicação antes da alteração definitiva do layout. Depois das dúvidas, foram apresentadas as sugestões. Marcos Maia, consultor de uma empresa que presta serviços para pelo menos 15 prefeituras de Mato Grosso, todo ano comparece na reunião de apresentação do layout. Para ele, as mudanças são bem-vindas, principalmente as demandas que foram pleiteadas pelos municípios. É um fato importante que nós ouvimos há pouco em relação a poder regularizar toda a questão patrimonial, que é um histórico de muitos anos aí dos municípios, a gente vai poder resolver isso. Tem a questão do inventário das novas receitas para 2018, também uma discussão interessante. E entendemos que, com a evolução, parte das sugestões que foram feitas em momentos anteriores, em outros eventos, algumas delas estão sendo atendidas neste momento. Eu acho essa apresentação muito válida, que isso faz a gente já estar se preparando para o próximo ano, né? Para quanto menos dificuldades e a gente encontrar, e assim ficar mais fácil da gente cumprir os prazos exigidos pelo tribunal, né? Para evitar as multas, tirar certidões, né, negativas. O Aplique é um sistema informatizado para que os fiscalizados transmitam via internet a prestação de contas. Após essa etapa de apresentação, as sugestões serão avaliadas pela equipe técnica do tribunal e as mudanças no novo layout do Aplique serão validadas por meio de uma resolução normativa. A partir de hoje, nós aqui no tribunal já começamos a correr para adaptar os sistemas, montar esse layout, preparar internamente o nosso ambiente e também todos os prestadores de serviço, as prefeituras, todos que estão aqui, que trabalham com a Aplique, já começam também, sabendo das mudanças que vêm, a preparar seus sistemas, as suas rotinas de trabalho, e até o final do ano nós vamos publicar esse layout por meio de uma resolução normativa. Portanto, a partir de agora é um momento de muito trabalho, porque tem bastante alterações para serem feitas nos sistemas. O Tribunal de Contas de Mato Grosso conquistou a recertificação do Sistema de Gestão de Energia através da ISO 50001 e a manutenção com upgrade do Sistema de Gestão de Qualidade com a ISO 9001. A decisão foi anunciada depois de uma auditoria externa realizada aqui no TCE. Veja os detalhes. Após 5 dias, a auditoria realizada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, foi concluída e apresentada aos responsáveis pelos setores. A auditoria é para migrar a versão 2008 do certificado ISO 9001 para a versão 2015, além da recertificação do ISO 50001. O auditor da ABNT, José Eduardo Rodrigues, apresentou os apontamentos e pontos positivos. E o que a gente destaca, na verdade, é a sinergia, a interatividade das pessoas, né, o conhecimento dessa equipe aqui do TCE, do pessoal que participou e dos processos que está no escopo, né, da 9001 e da 50001. Então, primeiro a sinergia e a interatividade desse pessoal, depois o conhecimento técnico, conhecimento na norma, né? Entre os apontamentos, no Sistema de Gestão Integrada foram destacadas 11 observações e 7 oportunidades de melhoras. No geral, foram 18 pontos positivos e 11 que merecem maior atenção. O destaque ficou por conta de não ter não conformidades. É um ponto muito positivo. Inclusive, hoje a gente passou, né, para eles, nós estamos indicando aí para
certificação, né, recertificação da ISO 50001-2011 e para manutenção da ISO 9001-2015, por conta desses pontos positivos. Obviamente apareceram algumas oportunidades de melhorias, algumas situações de observações que, se não foram olhadas com rigor, com critério, podem virar uma não conformidade na linha do tempo. Porém, foi muito positivo o trabalho que nós vimos agora, foi positivo no sentido assim, de não deixarem de seguir nenhum requisito dessas duas normas. A atualização da versão do ISO 9001 e a recertificação do ISO 50001 irá agregar melhorias ao TCE. Por exemplo, aqui é a gestão de risco, que é um assunto que o tribunal já vem estudado ali junto à CEPLAN, né? Nós já vemos tratando isso aí junto aos processos, sejam certificados ou não, né? Que sejam feitos análise de risco em relação aos processos. Então, nós tivemos um avanço muito grande em relação a isso. A própria auditoria detectou que houve a transição da norma e ela foi bem tranquila. Então, com relação à gestão de qualidades, né, nós ficamos muito bem. A gestão de energia, a preocupação que era a recertificação, né, já havia 3 anos que nós temos a certificação, então e havia a necessidade de fazer a recertificação e também foi muito positiva. A partir de agora, o auditor envia os dados para a ABNT, que produzirá um relatório que será enviado para a Corte de Contas. O relatório ele vai enviar ainda para a ABNT, nós vamos receber esse relatório para que nós possamos também, né, pegar esses pontos, essas observações, essas oportunidades de melhoria e começar a tratar essas questões aí para avançar mais aqui com relação à ISO, né? Buscando aperfeiçoar os conhecimentos na produção de emendas jurisprudenciais, o TCE realizou uma oficina para servidores. Acompanhe. 36 servidores dos gabinetes de conselheiros, consultoria jurídica, corregedoria e Ministério Público de Contas participaram da oficina de redação com foco em elaboração de ementa jurisprudencial. A ementa é um resumo técnico de uma decisão feita por um conselheiro e a equipe técnica. Nessa síntese é apresentada a tese do conselheiro relator. A função da ementa jurisprudencial é justamente isso. Dar transparência às teses do tribunal, dos conselheiros, né, que são julgados em plenário, resumindo isso num texto mais simplificado, facilitando o trabalho de pesquisa do próprio tribunal e do usuário externo também, né? Segundo o palestrante, a ementa ajuda não somente a entender a tese do conselheiro, mas auxilia também em pesquisas de decisões do tribunal. É um histórico, é um catálogo, né, resumido das decisões do tribunal. E não só o pessoal de gabinete, mas todo o pessoal da área técnica do controle externo poderão, a posteriori, pesquisar essas teses que foram identificadas e convertidas em ementas anteriormente. Para a servidora da Corregedoria, Rosa Ribeiro, a ementa melhora o entendimento, tanto de quem produz quanto de quem lê o voto. Com isso, outros tribunais de contas podem consultar e ter uma orientação sobre o processo. A elaboração da ementa, embora você pense assim, o voto é uma coisa prolixa, onde você explica tudo. Na ementa, você tem que fazer uma síntese e o leitor, ao ler a síntese, ele já tem que compreender o que tem no voto. Isso é utilizado não só aqui dentro do nosso Tribunal de Contas, como também outros tribunais de contas, ao elaborarem seus votos, eles buscam essa orientação. Estarmos capacitando é algo fundamental nesse trabalho. Temos aí uma troca permanente de pessoal, considerável, né? E treinando esse pessoal, a gente não deixa esse trabalho deixar de fluir, acontecer. E as ementas têm essa finalidade de transparência e as equipes têm que estar atentas a isso para fazerem esses cursos, né? Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que ocorre no Tribunal de Contas de Mato Grosso você confere em nosso portal. O endereço é o www.tce.mt.gov.br. Para você, um excelente final de semana e até mais. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.